Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada de domingo para vocês. Hoje, dia 16/8/2026. Que seja essa palavra da parte do Senhor para o seu coração. Peço o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Inscreva também aqui no canal. E se você desejar semear nesse ministério, as informações aparecem aqui embaixo, para que você se torne um semeador, uma semeadora desse ministério, mantendo de pé assim esse canal aqui na internet. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim a palavra de Deus. Então veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães de primícias, 20 pães de cevadas, espigas verdes em seu alforje. E disse Eliseu: dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr diante de 100 homens apenas isso que eu tenho? E disse o profeta: dá ao povo, para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e segundo a palavra do Senhor, assim o foi. Meu irmão, minha irmã, talvez você nesse momento esteja vivendo uma das fases difíceis da vida, porque embora você ore, embora você busque, embora você continue crendo, o que restou parece pequeno demais. Diante daquilo que você precisa, diante daquilo que você necessita, o que você tem parece pouco, diante das suas necessidades e demandas. Interessante aqui desse texto que nós lemos é que tudo se dá com algo muito pequeno. Não é uma grande quantidade de alimento que não havia ali. De fato, o texto mostra que havia pouco. Um homem chega diante do profeta Eliseu trazendo 20 pães de cevada e algumas espigas. E haviam 100 homens. A conta não fecha, né? Se a gente for atentar só para a matemática, não existiria milagre aqui, porque não daria para poder alimentar 100 homens. É um cenário de insuficiência, ou seja, o que se tinha era insuficiente. E o servo provavelmente olha para aqueles pães, para aquelas espigas, e ele pensa: isso não vai dar, não tem como dar, né? E eu sei que muitos irmãos estão pensando assim. Eu sei que muitos nessa noite que estão ouvindo essa mensagem, talvez outro dia, não sei quando você vai ouvir, mas quando chegar até você foi porque era o momento. Talvez você esteja exatamente com essa mesma frase: isso não vai dar. Não vai dar. Não vai dar para pagar, não vai dar para continuar, não vai dar para reconstruir, não vai dar para sustentar minha casa, não vai dar para sustentar minha família, não vai dar para pagar o próximo boleto, não vai dar para pagar o próximo mês de aluguel. Não vai dar para realizar aquilo que Deus colocou no meu coração, e às vezes isso gera talvez um maior conflito, porque estamos em um lugar, estamos vivendo algo, tomamos uma decisão que foi Deus quem nos levou, que entendemos que foi Deus quem falou, e aí chega diante de um cenário de escassez, de um cenário de insuficiência. A ordem do profeta Eliseu foi muito clara, foi dar ao povo que coma. Eliseu não mandou aquele homem procurar mais alimentos. Ele não mandou esperar, não, espera chegar mais pão, tá vindo da padaria, não. Ele não disse: olha, quando tiver o suficiente você começa a distribuir. Não, ele disse: dá ao povo que coma, dá o que você tem. Existem momentos que nós esperamos Deus aumentar aquilo que temos, enquanto Deus está esperando que nós coloquemos a mão dele para multiplicar aquilo que olhamos e pensamos ser insuficiente. Eu acho que aqui nesse texto tem uma coisa muito importante. O milagre ele não começou quando apareceu mais pão, não. O milagre começou quando pouco deixou de ser calculado pela lógica humana e passou a haver ali obediência. Aquele homem só tinha que fazer uma coisa: obedecer aquilo que o profeta estava dizendo, por mais louco que poderia parecesse. E aí aquele homem, esse servo, ele faz uma pergunta que eu acho até bem racional. Ele diz: como eu hei de pôr isso diante de 100 homens? Não necessariamente ele está sendo incrédulo, ele está sendo realista. Ele está olhando para a realidade, porque a realidade dizia: são 20 pães, são 100 homens. A realidade dizia: não é o suficiente. Mas existe uma diferença, meu irmão, minha irmã, entre olhar para aquilo que você tem e decidir que aquilo é tudo que Deus pode fazer, porque não é. Você pode reconhecer a sua insuficiência
sem transformar a sua insuficiência em insuficiência divina, porque Deus não trabalha com insuficiência. Nós somos insuficientes, o que temos é insuficiente. O cenário pode ter insuficiência, as circunstâncias podem trazer insuficiência, mas Deus trabalha com abundância. Talvez você realmente tenha pouco, mas o pouco não significa impossível. Quando Deus entra no processo, o pouco literalmente vira muito. Tem uma expressão aqui nesse texto que eu acho muito bonita e é simples. O profeta Eliseu diz: porque assim diz o Senhor. Aqui toda a diferença está aqui. Eliseu não está dizendo, eu acho que vai dar. Ele não está dizendo, vamos tentar. Ó, corta aqui um pedacinho, vamos cortar aqui. Qualquer um faria isso. 20, 100. Vou cortar aqui, ó. 20 para 100, a gente está tendo aqui, dividir o pão em 4, né? E a gente vai dar um pedacinho para cada um. Não, ele disse, Deus falou. Assim diz o Senhor. E quando Deus fala, a nossa responsabilidade não é tentar descobrir de maneira antecipada ou adivinhar o que vai acontecer. Não. Quando Deus fala, nós devemos aceitar que Deus iniciou um processo de milagre antes mesmo de você fazer. Isso que ele pede. Obedeça, que aí o milagre vai se tornar uma realidade. Obedeça primeiro, e aí depois você entende. Porque a gente não entende. Quando Deus manda obedecer, a gente não entende. Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Como que eu vou fazer isso, né? Aquele servo estava preocupado com a quantidade. Deus estava preocupado com a obediência. O servo estava olhando para o que faltava. Deus estava olhando... Eliseu estava olhando, na verdade, para aquilo que Deus tinha dito. Você está olhando demais para aquilo que está faltando. Falta dinheiro, falta oportunidade, falta apoio, falta estrutura, falta gente, falta força, falta tempo, falta resposta. Deus está dizendo para você, para de ficar contando o que falta. Começa a colocar nas minhas mãos o pouco que você tem. Porque o medo, ele pega o pouco que você tem e transforma em nada. Mas a fé, ela pega o pouco que você tem, entrega para Deus, para que o Senhor multiplique. E quando isso é entregue, deixa de ser pouco, deixa de ser o pouco. Passa a fazer parte daquilo que Deus pode fazer. E aí já não é mais pouco, aí é aquilo que Deus vai fazer, é milagre. O homem não tinha ouro. Ele não trouxe ouro, aquele servo. Ele não trouxe uma grande riqueza. Ele não trouxe uma grande quantidade, uma carroça cheia de alimento. Não, ele trouxe pães de cevada. Era pouco. E eu vou dizer, tá? Era pouco e era pouco do simples. Porque o pão de cevada não era o pão de trigo. Cevada era algo mais pobre, mais barato, por assim dizer. Mas era exatamente aquilo que estava disponível. Talvez você esteja desprezando aquilo que Deus já colocou na sua mão. Porque você está comparando, está achando que é pouco e está comparando com o que outros têm. Mas aquilo que Deus colocou na tua mão e é o disponível, é o que Ele quer que você coloque no altar. Eliseu podia ter questionado, por que você não trouxe 100 pães de cevada? Só trouxe 20. Deus não trabalha apenas com o que é abundante, Deus também trabalha com aquilo que é escasso. José passou por 7 anos de vaca magra, de escassez, e 7 anos antes de fartura, vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras, escassez. E Deus trabalhou tanto na escassez quanto na abundância. José teve sabedoria tanto na abundância quanto na escassez. Deus trabalha com aquilo que você entrega. Pode ser pouco ou pode ser muito, Deus vai trabalhar. Quando nós entregamos, quando nós confiamos, quando nós obedecemos, Deus trabalha. Deus não se importa, é pouco, é muito. Não. O que é entregue, Deus trabalha. Sobre isso falamos ontem na live. E aí vem a parte mais bonita. Então lhe pôs diante e comeram segundo a palavra do Senhor. Eles não comeram segundo a quantidade de pães, porque era pouco e insuficiente. A quantidade era limitada. A palavra de Deus não, ela não é limitada. Nada limita a palavra de Deus. A promessa não era limitada. O pão era insuficiente, a palavra não. Deus não estava limitado pelo tamanho daquilo que trouxeram diante dele. Não. O resultado não aconteceu segundo a quantidade daquilo que tinha disponível, 20 pães cevados, não. Foi segundo a palavra de Deus. Não calcula o que Deus pode fazer pelo tamanho daquilo que você possui. Não mesmo, tá? Se você fizer isso, você vai chegar a uma conclusão de que não vai dar. Mas quando Deus entra na equação, a pergunta muda. A pergunta não é mais quanto eu tenho. A pergunta é o que Deus está dizendo. O que Deus quer que eu faça. O que Deus mandou fazer. Tá pensando nela? Não é suficiente. A realidade não é maior que Deus. A matemática não é maior que Deus.
O que existe aí na sua mão, minha irmã, meu irmão? Você está chamando de insuficiente, mas Deus está chamando de recomeço. Uma habilidade, um trabalho simples, uma pessoa que acredita em você, uma ideia, um canal, uma ferramenta, pouco dinheiro. O quê? Pouquinho dinheiro guardado na conta, uma pequena oportunidade, uma portinha, microporta. Não despreze pouco, não. Deus é Deus de pequenos começos. Não desprezeis as pequenas coisas, não. Entrega o pouco. O problema nunca foi o tamanho do pão ou a quantidade de pão. O problema era a obediência, a fé. Não tente calcular a provisão de Deus com a matemática daquilo que você tem, com a régua daquilo que você tem. 20 pães para 100 homens, impossível. Mas a palavra de Deus dizia, comerão e sobejará. E isso é forte, hein? Porque eles comeram e sobrou. Ou seja, comeram, se fartaram e sobrou. Sobrou. O pouco Deus fez ser não só suficiente, mas abundante. Que tremendo. Obedeça com o que você tem nas mãos. Para Deus não há pouco. Não é pouco, não há pouco. Não é insuficiente. Se você colocar no altar, Deus vai te provar, te mostrar que não só será suficiente, mas também será abundante na sua vida. Bom, minha irmã, meu irmão, tome posse dessa palavra nessa noite de domingo. Seja uma palavra que fale ao teu coração ao longo dessa semana, quando os cenários de dificuldade, adversidade e limitação se apresentar. Antes de encerrar, aqui agradecer aos irmãos que são semeadores do canal, aos irmãos do clube de membros desse ministério, aos irmãos que têm mantido esse canal de pé aqui na plataforma do YouTube. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cuida dos seus nos mínimos detalhes. Quando entregamos, quando confiamos, nada é insuficiente. Nada é insuficiente. Deus trabalha no muito ou no pouco, na fartura ou na escassez. E Ele já está trabalhando na sua vida. Pai, Senhor Jesus. Tchau, tchau.